Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 8, Ensinando os Discípulos, parte 2. Verso para memorizar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Olá, amigos. Que o abraço carinhoso de Jesus envolva a vida de cada um de vocês no dia de hoje. Sou muito grato a todos por estar aqui conosco mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta segunda-feira, o título é Jesus e as Crianças. Embora as crianças fossem desejadas no mundo antigo, especialmente os meninos, numa cultura predominantemente masculina e que dependia muito de mão de obra, o nascimento e a infância não eram fáceis. Os riscos de morte eram muito elevados. Para as mães durante o parto e para os recém-nascidos, para os bebês e para as crianças durante o seu desenvolvimento. Muitas culturas usavam medicamentos tradicionais e amuletos para proteger essas pessoas vulneráveis contra supostas forças malévolas. Na verdade, uma pequena porcentagem das crianças conseguia sobreviver e chegar à fase adulta. As crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados que as meninas. Às vezes, as meninas eram deixadas para morrer no meio da natureza. Algumas vezes, bebês eram abandonados e depois resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Marcos 10 registra que alguns pais tiveram a feliz ideia de trazer suas crianças a Jesus para que ele as tocasse, lhes impusesse as mãos e orasse por elas. E os discípulos tiveram a infeliz ideia de repreender esses pais, talvez para poupar Jesus de algum trabalho ou de sabor. Diante do impasse público, Jesus se põe ao lado das crianças e contra os discípulos, mesmo estando eles investidos de autoridade. Ele fica indignado contra os discípulos, chamando as crianças para junto de si, toma-as em seus braços, impõe sobre elas as mãos e as abençoa. Foi nessa ocasião que Jesus pronunciou as mais solenes palavras sobre a atenção que se deve dar às crianças. Disse ele: "Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus." E ainda acrescentou: "Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele." Os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. Então, repreendiam os que levavam crianças a Jesus para serem abençoadas, talvez pensando que Jesus não tivesse tempo nem interesse para algo tão simples como relacionar-se com crianças. Eles estavam errados. No Evangelho de Marcos, Jesus tem reações surpreendentes em relação às pessoas, e é interessante que uma de suas fortes reações tenha sido em relação às pessoas que queriam afastar dele as crianças. Jesus insistiu que os discípulos não deviam impedir as crianças. Por que ele fez isso? Porque o reino de Deus pertence a elas, e devemos recebê-lo na atitude de uma criança. Provavelmente uma referência à confiança simples e irrestrita em Deus que as crianças manifestam. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 21, diz o seguinte: Não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus.
Não mantenham os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Nunca lhes deem motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles se lá estivessem. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. O nosso estilo de vida, as nossas palavras, as nossas ações, tem sido um caminho de salvação para os pequenos ou um obstáculo, como a Cristo, na vida delas? Pensemos nisso no dia de hoje. Que Deus conceda a cada um de vocês um restante de dia feliz e abençoado. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.